veremos. Abra agora o seu coração e receba a vida. Palavra de Deus, palavra viva. Glória a Deus, glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Eclesiastes. Livro do sábio, Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 8. Foi esta palavra que Deus colocou no meu coração para este momento. E eu creio muito que Deus vai falar ao seu coração através dessa palavra, em nome de Jesus. Ele vai continuar falando ao nosso coração, na verdade. Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 8. Não deixe de marcar esse versículo aí na sua Bíblia, porque você vai precisar registrar ele no seu coração, nos momentos difíceis, até que o Senhor não cumpra o que lhe prometeu. Você vai precisar se lembrar dessa palavra para se fortalecer no Senhor, tá bom? Eclesiastes 7, glória a Deus. Eclesiastes 7, verso 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Mas eu quero me ater somente à primeira parte desse versículo. E por si só, essa palavra já fala muito forte conosco. Ela já vai como uma flecha no nosso coração. A parte A diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Glória a Deus por isso. Deus falava muito forte ao meu coração quando eu meditava nesta palavra ontem. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. E o texto, a parte B, em outra versão, vai dizer assim: melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Mais uma vez, o Senhor exercitando a nossa paciência, né? Mais uma vez, o Senhor exercitando a nossa paciência. Melhor é o paciente do que o altivo de espírito. E diante dessa palavra, eu já quero aqui começar a meditar com você e dizer o seguinte, que é no fim que nós comemoramos a vitória. Não sei se você já parou para perceber diante desse ponto de vista. Você não começa comemorando uma vitória no início de qualquer luta, de qualquer competição, de qualquer desafio, não. É no final do desafio que você comemora a vitória. É no final da competição que você comemora a vitória. É no final da luta que você comemora a vitória. E nós nos tornamos até, no final, mais experientes, mais maduros. Nós desfrutamos melhor daquilo que Deus nos dá, daquilo que Deus nos proporciona, daquilo que nós conquistamos. É no fim que realmente nos tornamos vencedores. Aleluia. Observe que para um alpinista, o topo da montanha é melhor do que o início da escalada, não é? Pois é lá em cima que os recordes são quebrados. A vitória é celebrada e o objetivo é alcançado. Nenhum alpinista se alegra por começar a subir uma montanha ou uma, como é que eu posso dizer, um rochedo, não. Ele fica feliz quando ele chega lá em cima. Ele fica feliz quando ele chega no topo, é no final. Por mais que seja cansativo até chegar lá no alto, por mais que seja desgastante,
Por mais que seja difícil a subida dele, porque não é fácil escalar um monte, uma montanha, um rochedo, não é fácil. Mas o alpinista só fica feliz quando ele chega lá em cima. Ele só comemora quando ele chega no final da montanha, no final do rochedo do qual ele foi escalar. E perceba, meus irmãos, que em nossa vida diária não é diferente. Não é? Não basta você começar bem na sua vida cristã, seja na sua vida profissional, seja na sua vida amorosa, na sua família. Não basta você começar bem. Nós precisamos chegar até o final. Não é? Você não fica feliz apenas de ter iniciado um relacionamento. Eu quero crer que o seu desejo é chegar até o fim, não é? Eu quero crer que o seu desejo é passar o resto dos seus dias nesse relacionamento, é ser bem-sucedido até o fim na sua vida profissional, é ser bem-sucedido até o fim na sua comunhão, na sua vida com Deus. O nosso desejo é chegar até o fim. A vitória não pertence àqueles que começam bem a sua trajetória, mas depois se desviam do alvo, não. Por causa das adversidades, por causa dos obstáculos, por causa dos desafios, por causa dos problemas, muitos desistem de caminhar e abrem mão dos seus sonhos, abrem mão dos seus projetos, abrem mão dos seus objetivos de vida, por causa das dificuldades. Casamentos são desfeitos. Sonhos profissionais são enterrados, ministérios destruídos e até a fé é negada pelas pessoas que se esbarram na dificuldade e desistem no meio do caminho. Veja que milhares de pessoas se afastam da igreja, abandonam a Cristo, se desviam da fé, apresentando inúmeros motivos, diversos motivos. Mas essas pessoas se esquecem que a Bíblia revela que é necessário chegar até o fim. Aleluia. Apocalipse no capítulo 2 e o verso 10 vai dizer assim: ser fiel até a morte, para quê? Para receber a coroa da vida. Apocalipse capítulo 3 vai dizer assim: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quando o Senhor diz assim, ao que vencer, inclusive estávamos estudando e vamos continuar, vamos terminar, vamos só nos organizar para voltar com o nosso estudo, as cartas escritas às igrejas da Ásia. Observe que ao final de cada carta, o Senhor dizia ao apóstolo João para escrever: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Sempre o Senhor usava essa expressão, ao que vencer. Irmã Jaqueline, como assim ao que vencer? O Senhor estava querendo dizer, ao que chegar até o fim. Ao que for resistente, ao que não desistir no meio do caminho, ao que for perseverante, esse aí vai receber os prêmios e os presentes de Deus. Você vai ver que, escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele vai terminar a sua carreira ministerial, ele vai terminar a sua jornada ministerial, a sua jornada na obra de Deus, usando a seguinte expressão, e muitas vezes é até tema de alguns velórios, é até tema de alguns enterros. Escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, o apóstolo Paulo vai dizer assim: eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. O apóstolo Paulo estava falando que ele chegou até o fim da sua carreira. Observe que não é importante apenas começar, eu vou repetir. Você começa bem, cheio de ânimo, cheio de alegria, cheio de entusiasmo, cheio de força, cheio de vontade, e aí vai esmorecendo. Então não adiantou começar bem.
É melhor começar devagarzinho, é melhor começar com a sua pouca força, é melhor começar engatinhando e ir crescendo gradativamente, mas chegar até o fim. Tem uma expressão que eu costumo falar, é que quando as pessoas perguntam assim para mim, está bem, irmã Jaqueline? Eu sempre digo, devagar e sempre, porque quem corre se cansa. Tem pessoas que começam correndo, 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 em todos os aspectos da vida. Seja na sua vida familiar, na sua vida sentimental, seja na sua vida profissional, seja na sua vida ministerial. Tem gente que começa correndo, investe todas as fichas e se esforça e se desgasta, mas aí no meio do caminho ele vai desacelerando, ele vai parando, ele vai se fadigando, ele vai se enfraquecendo. Não adiantou correr tanto no começo. Não adiantou investir tanto no início. É melhor você ir devagarzinho, mas com a perseverança e a convicção de que você quer chegar e vai chegar até o final. Devagar e sempre. Devagar e sempre, não tem pressa. O importante é chegar ao fim das coisas. Aleluia. Por que, irmã Jaqueline, a senhora está falando isso? Porque a vitória é daqueles que perseveram. Lutam e não se entregam. A vitória é daqueles que estão dispostos a enfrentar as lutas, a enfrentar as dificuldades, a resistir às tentações, a caminhar mais 1 quilômetro, a fixar o seu olhar no alvo e não desistirem. A trajetória é difícil, eu sei. Há pedras pelo caminho, há emboscadas, há armadilhas, há perseguições. Eu sei que não é fácil. Porém, nenhum obstáculo é maior do que o prazer de celebrar uma conquista. Nenhum obstáculo é maior do que a alegria de chegar até o final de qualquer jornada. Não. Não se compara. Mesmo que as lutas sejam grandes e difíceis, mantenha o seu olhar fixo na sua vitória. Naquilo que você quer alcançar, naquilo que você quer receber, naquilo que Deus te prometeu, naquilo que está no seu coração, por mais que seja difícil, mantenha o seu olhar fixo no alvo, para onde você quer chegar. Pois quando ela chegar, aí só vai ser você comemorar e desfrutar do que você desejava no seu coração. Quem sabe hoje você está vivendo um tempo difícil. Tudo estava bem, de repente tudo virou de ponta cabeça. Eu sei que eu estou falando para muitas pessoas assim. Que de repente tudo estava bem, mas outro de repente, tem até aquele versículo que os irmãos gostam de citar muito, não é? Atos 2:2 é de repente, não é? Mas esse de repente pode ser coisa boa e pode ser coisa ruim. Tem gente que de repente Deus surpreendeu e deu a vitória, mas tem gente que de repente estava tudo bem, estavam no monte da bênção e de repente se encontraram no vale. Não é verdade? Isso acontece na vida de todo mundo. Hoje eu quero ser boca de Deus para a sua vida e através da palavra de Deus poder trazer ao seu coração uma mensagem de esperança, de fé, uma mensagem que venha fortalecer o seu acreditar, fortalecer o seu perseverar, fortalecer o seu buscar, fortalecer o seu esperar. Olha o que está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 4, por gentileza, abra aí a sua Bíblia. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. É muito importante a gente ler esse texto para você entender alguns textos que corroboram, que confirmam com a palavra que Deus coloca em nosso coração. Hebreus 4:12, eu estou aqui sem a minha Bíblia, então eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de manusear pela questão das folhas, né?
a gente termina se apegando à nossa Bíblia e quando a gente solta dela... Eu costumo não trazer muito a minha Bíblia para o programa porque ela é grande e termina pesando um pouquinho na bolsa. Mas achamos aqui, Hebreus capítulo 4, verso 12, é até um texto tão conhecido, diz assim a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mais uma vez eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmos, Salmo 107. Abra aí, vamos meditar na palavra de Deus. É muito importante e enriquecedor para nós poder folhear a Bíblia, até para a gente pegar mais intimidade com ela, mais afinidade com ela, mais facilidade de manuseio. Salmo 107, versículos 19 e 20, diz assim a palavra de Deus: Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Glória a Deus. Em outra versão vai dizer assim: e os livrou da morte. Olhando aqui para a palavra, nós podemos ver isso em muitas histórias. Homens e mulheres que passaram por situações muito difíceis, que aos olhos humanos nós podemos dizer impossíveis. Algumas pessoas até começaram bem e no meio tiveram tribulações, mas o final foi de grande alegria, né? E aí, de repente, olhando para você, você está desanimado, cansado de ser roubado, vive escondido, achando que não há mais solução para você, e aí você se acomoda. Roubado como assim, irmã? De ser frustrado, ser roubado a sua fé, a sua alegria, o seu ânimo, a sua força. Existe até uma peça que diz assim: ladrão de alegria. E é o nosso inimigo. A especialidade dele é o quê? O que Jesus disse: roubar, matar e destruir. E se nós não estivermos vigilantes, ele rouba assim a nossa alegria, ele rouba assim a nossa força, ele rouba assim a nossa fé, ele rouba a nossa convicção. É por isso que nós precisamos estar sempre atentos. Ouça! Deus tem um projeto e Ele conta com você. Vamos lembrar de um exemplo bem conhecido lá no livro de Juízes, no capítulo 6. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas eu quero falar sobre esse texto tão conhecido nosso. Esse texto de Juízes, capítulo 6, vai dizer que um dia Gideão, desanimado, junto com seu filho, estava malhando trigo no lagar para colocar os midianitas a salvo. E no mundo antigo, o lagar era uma grande bacia, sabe? Onde os homens pisavam uvas. Eles seguravam-se em cordas acima deles e esmagavam as uvas com os seus pés. Preste atenção. O suco era retirado em recipientes que ficavam nas laterais dessa grande bacia. E os lagares ficavam em locais escondidos, escuros e de acesso restrito. Já o trigo não. O trigo, ele era malhado na eira. Era um espaço amplo, arejado, para que o vento soprasse as impurezas do cereal. E no momento em que o lançavam para cima, toda a impureza ia embora. E Gideão, ao malhar trigo no lagar, ele se escondia dos midianitas. Por quê? Porque ele preservava o alimento para não ser roubado. E assim ele garantia a sobrevivência de todos os da sua tribo, da sua família. Observe que haviam 7 anos que os midianitas invadiam Israel, roubando os gados, as ovelhas e toda sorte de alimento que eles tinham.
e deixavam ele sem nada, sem sustento algum, sem nenhuma provisão. E aí a população de Israel vivia nesse tempo amedrontada, assustada. Eles já estavam tão entregues à situação que fizeram até covas nos montes. A Bíblia vai dizer que eles fizeram cavernas. Eles construíram fortificações. Para quê, irmã Jaqueline? Para morar? Não, para se esconder. Era uma situação difícil. Escondidos, sem esperança, desacreditados. E nesse mesmo pensamento ali estava Gideão. Escondido, desacreditado, sem esperança. Mas olha só o que Deus fez. Aleluia. Gideão estava escondido dos homens, mas ele não estava escondido de Deus. Ouça isso nessa madrugada em nome de Jesus. Ouça isso. Nessa madrugada, em nome de Jesus, você pode estar se escondendo com medo das situações que você tem enfrentado. Você pode estar se escondendo com medo de ameaças, com medo de perseguições, com medo de assumir aquilo que Deus confiou a você. Você pode estar se escondendo dos homens, mas você não pode se esconder de Deus. Quem sabe até você está tentando, aleluia. Quem sabe você deve estar até tentando se esconder de você mesmo. Só que você mesmo não consegue se esconder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E como Gideão não podia se esconder de Deus, Deus enviou um anjo para encorajar Gideão. E para dizer a ele que ele não temesse. O anjo vai dizer assim para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. E veja como terminou essa história. Aleluia. Veja só como terminou essa história. Assim foram abatidos, como diz a Bíblia. No capítulo 8, verso 28 de Juízes diz: assim foram abatidos os midianitas diante dos olhos de Israel e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra por 40 anos nos dias de Gideão. Ei, você que está aí com medo, o Senhor está falando com você nessa madrugada que é contigo. Varão, varoa valorosa, você não tem por que temer. Se o Senhor está com você, se o Senhor está contigo, se o Senhor disse que está com você nessa causa, você não tem por que temer. Sabe qual é o fim dos midianitas? Os midianitas da sua vida, os problemas da sua vida, é serem abatidos como foram no tempo de Gideão. Aleluia. O texto diz que eles nunca mais se levantaram. Nunca mais os midianitas levantaram a cabeça depois que Gideão foi usado com os 300 para vencer aquela batalha, para libertar o povo de Deus das mãos dos midianitas. Aleluia. E eu quero profetizar sobre essa palavra na sua vida. Eu quero ousadia de Deus para profetizar, porque eu sinto graça de Deus para falar isso para você. Essa situação que você está enfrentando hoje vai ser igual aos midianitas. Eles nunca mais levantaram a sua cabeça e a terra sossegou. Situações que você está enfrentando hoje, você pode enfrentar situações maiores, você pode enfrentar situações diferentes, mas situações igual essa que você está enfrentando, o Senhor te diz nessa madrugada, nunca mais vai se levantar. Nunca mais você vai enfrentar. É claro que não estou falando para todos, estou falando para alguns. Aleluia. Tem situações que você está enfrentando hoje, que alguns estão enfrentando hoje, que nunca mais vão enfrentar. Vai ser como os midianitas, nunca mais levantaram a sua cabeça. Aleluia. Deus vai usar você nessa situação e vai exterminar esse problema de uma vez por todas.
Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos também lembrar de outro exemplo, que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 23. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, versículos 11 e 12. Se você quiser, abra aí a sua Bíblia para a gente ler. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12, diz assim: E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Se você prestar atenção aqui nesse texto, fala sobre os 37 valentes que Davi teve. Preste atenção. Esse texto vai dizer que nos dias de Samar, havia guerra entre Israel e o povo filisteu. Isso é fato. Os filisteus tinham como estratégia queimarem as lavouras que foram semeadas pelo povo de Israel. Com que finalidade? Com a finalidade de mais uma vez deixarem eles sem alimentos, assim como os midianitas faziam no tempo de Gideão. E eles ficando sem alimentos, os filhos de Israel ficando sem alimentos, eles ficariam fracos. E aí, dificilmente eles venceriam uma batalha. Eles ficariam fracos, para então derrotar eles facilmente. E nos dias das colheitas, os filisteus vinham, para destruir a plantação de lentilhas. Só que o povo, ao ver o ataque, ao invés de se defender, o povo fugia. Deixavam tudo nas mãos do inimigo e fugia. Aleluia. Samar conseguiu colocar o seu nome na história da humanidade. Samar aqui fez a diferença. Ele foi um dos 3 mais importantes valentes que Davi teve. E como Davi era também um grande guerreiro, não bastava se dizer capaz, mas ele era preciso, Era preciso provar a sua capacidade. E foi o que ele fez. Quando os filisteus se reuniram para tomar um pedaço de terra que produzia lentilhas, e se levantou, Davi se levanta e defende o seu povo e matou todos aqueles filisteus com a ajuda do Senhor. Aleluia. Me permita dizer algo pelo Espírito de Deus para você nessa madrugada, porque você está semelhante ao povo de Israel no tempo de Samar. Você vê o inimigo se aproximando e muitas vezes, com a sua pouca força, com a sua pouca fé, você foge e deixa tudo para o inimigo se apossar. Oh, meu Deus do céu! Deus falou muito forte no meu coração com essa palavra e eu vou falar para você. O Senhor está falando com você nessa madrugada e está dizendo o seguinte: nada de deixar tudo de mão beijada para o inimigo. Nada de fugir dessa peleja e entregar de mão beijada a bandeira branca, coisa nenhuma. Você não é de paz, você é de guerra. Entenda o sentido que eu estou falando. Não é que você vai arrumar confusão com ninguém, não é que você vai sair batendo nas portas, brigando. Não, 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 não. O que eu estou dizendo é que servo de Deus não estende bandeira branca. Servo de Deus não entrega o que é seu de mão beijada para o inimigo. O povo aqui corria, quando via os filisteus, deixava tudo para trás e fugia. O Senhor está dizendo, nada de deixar o que você tem para os filisteus. O que você tem foi Deus que deu, e o Senhor te dá força como deu a Davi, para você pelejar pelo que o Senhor te entregou. Oh, aleluia! Lai de orehai asidora manahai. Aleluia!
Eu sei que o inimigo tem tentado lhe convencer que é melhor desistir, que é melhor entregar, que é melhor abandonar, que é melhor... Não, nada de melhor. Deus não te deu nada para você entregar de mão beijada para o inimigo. O que você tem foi Deus que te deu. E você não vai sair por aí que nem uma desordenada, que nem um desordenado, que nem um fracassado, que nem uma fracassada, abrindo mão das coisas que Deus te deu a troco de nada, não. Irmã, porque você não está na minha pele, porque você não está enfrentando o que eu estou enfrentando, porque a senhora não está sofrendo como eu estou sofrendo, não importa seu sofrimento. Deus não conta com covardes, Ele conta com gente corajosa. Deus conta com gente corajosa. Pare de dizer que vai entregar o que Deus te deu para os filisteus. Pare de tentar fugir. Se Deus deu para você, é para você. Então você não entrega, você não abre mão, você não arreda o pé. Aleluia. Você confia que Deus vai te dar força para vencer esses filisteus. Aleluia. Quando a gente olha para Jó, o que dizer de Jó? Que teve uma má notícia após a outra, ele foi abandonado pela esposa, pelos amigos, perdeu tudo que tinha, quando tudo parecia não ter mais jeito. Jó entende que Deus é o Senhor. Aleluia. E olha o que Jó vai dizer. Livro de Jó, capítulo 19, versículos 24 a 26. Livro de Jó 19, leia aí a Bíblia, em nome de Jesus. Jó 19, 24 ao 26. Jó diz o seguinte: e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidos na rocha. Porque eu sei, presta atenção, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Será que você percebe a profundidade do que Jó está dizendo? Jó está dizendo assim: essa enfermidade que eu estou enfrentando é tão terrível que ela vai comer toda a minha pele. Porque você sabe que Jó enfrentou essa terrível chaga, né? Ele enfrentou essa terrível chaga. Vamos voltar um pouquinho no verso 23 para você entender aqui. Olha o que ele disse: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravasse no livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Aí ele vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne eu verei a Deus. Jó estava dizendo: essa enfermidade é terrível, essa enfermidade é desgraçada, ela vai comer toda a minha pele, mas ainda que eu esteja em carne viva, eu tenho certeza que eu vou ver a Deus. Aleluia. Por quê? Porque o meu Redentor vive. Aleluia. Glória a Deus. Jó diz no verso 27, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos e não outros o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Oh, aleluia. Sabe qual foi o final de Jó? Depois de perder tudo isso, você já conhece o final da história. É que Deus muda a sorte de Jó. E tudo que ele perdeu, Deus dá em dobro. Tudo que ele perdeu, Deus dá em dobro. Deus virou o cativeiro e deu em dobro. Você percebe que a vitória é sempre no final das coisas? Você percebe que é melhor o final das coisas do que o começo? Vamos dizer que no começo Jó tinha 100.
Mas depois desse processo tão difícil, Deus muda a sorte de Jó e agora ele tem 200. Aleluia. Deus deu em dobro tudo que Jó perdeu, porque melhor é o final das coisas do que o começo. Aleluia. Quem sabe você está como Ana, né? Que diante dos problemas se vê estéril, não tem alegria, tudo é sem graça. É uma mesmice, você se sente humilhada. Você se sente humilhado. E mesmo vindo aos cultos, indo à igreja, diante da promessa que Deus te fez, é tão difícil acreditar, não é? É tão difícil confiar porque você conhece a causa. Os seus olhos estão no problema e assim era com Ana. Quantos anos Ana ia ao templo e nada acontecia? Quantos anos Ana subiu para adorar, mas nada acontecia? E eu posso lhe dizer sem medo de errar, Ana era uma mulher frustrada, né? Ana era uma mulher frustrada, como ela mesmo disse ao profeta. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, eu não bebi nem vinho e nem cerveja, nem bebida forte. Eu estou desesperada, eu estou orando, eu estou contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque eu sou muito infeliz e sofredora. Uma versão atualizada era isso que Ana estava dizendo. Eu sou uma mulher infeliz, eu sou uma mulher sofredora. Aleluia. Mas escute. Você sabe muito bem qual foi o final de Ana. E assim como Deus mudou a vida de Ana, dando-lhe o sonho tão esperado, Ele mudará a sua vida também. Assim como disse o profeta Ana, eu te digo, assim como disse o sacerdote para Ana, vai em paz e que Deus conceda o desejo do seu coração, eu te digo nessa madrugada, fica em paz. Porque o Senhor, o Deus de Israel, Ele vai conceder o que deseja o seu coração. Irmã, será que Ele vai conceder? Vai. A palavra do Senhor vai dizer, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para dar a vocês o fim que vocês desejam. Deus quer fazer o que você deseja. Deus quer que você ache aquilo que você procura. Deus quer abrir essa porta aonde você tanto quer bater ou bate. Aleluia. Outra história que nós podemos, outro registro bíblico que nós podemos lembrar é da viúva de Sarepta, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Enquanto seu marido está vivo, ela tinha dificuldades, mas ela ia vivendo de luta em luta, de degrau em degrau. Aleluia. Mas com a morte do seu esposo, parece que o mundo caiu na cabeça dessa mulher. Parece que o mundo caiu em seu redor. A sua esperança se acabou. Não havia mais solução. Oh, Deus. Quem sabe você está dizendo, irmã, parece que eu estou como essa mulher. O mundo caiu na minha cabeça. Parece que tudo caiu ao meu redor. Eu estou como essa mulher, já não era tão fácil a minha vida, parece que hoje está pior. Já não era tão pouco o meu sofrimento, parece que agora dobrou. E eu digo, Deus, será que era preciso ficar pior do que já estava? Aleluia, às vezes eu brinco assim, digo, eu falando dos meus dilemas, dos meus problemas, às vezes eu mesma digo, sempre pode piorar, né, Deus? Aleluia. Eu às vezes digo, sempre pode piorar. Nunca ache que o sofrimento é demais. Sempre pode ficar pior do que isso. Quem sabe você está dizendo assim, irmã, estou nessa situação. Eu, às vezes, fico pensando, já não era tão bom e agora está pior. Ei, escute uma coisa. Quem tem Deus tem tudo. Ainda que em volta você não veja nada.
Ainda que tudo pareça estar perdido, Deus sempre tem um profeta para trazer ao seu coração que ele é Deus. Observe que o profeta pediu à viúva um pouco de água. É o que o texto vai dizer. Ele pediu um pouco de água. Ele pediu um pouco de pão. E aí, o que acontece? A mulher vai dizer que não tem nada, né? Ela não tem nada, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E ela ainda vai dizer assim, olha, veja aqui que eu apanhei uns cavacos e eu agora vou preparar para mim, vou preparar para o meu filho e a gente vai comer e vai morrer. Ah, meu Deus do céu. Deus me mostra que tem gente nessa madrugada que está dizendo como essa viúva. Eu só tenho isso aqui e depois disso aqui eu vou morrer. Ai, orehai, assidoramanahai. Tem gente que está dizendo com essa viúva, como essa viúva, eu não tenho nada, irmã. E a única coisa que eu tenho vai se acabar. Daqui a pouquinho eu vou morrer. Meu Deus. Só que o profeta disse para aquela mulher, não temas, mulher. E fazes conforme o que tu falastes. Agora faz esse bolo primeiro para mim. Sabe? Faz um bolo pequeno. Traz aqui. Depois você vai fazer para você e para o seu filho. Oh, meu Deus. Porque assim te diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Oh, meu Deus. Sabe o que o Senhor está falando com você nessa madrugada? Faz conforme Ele te falou. Irmã, mas e depois eu vou morrer? Não, faz conforme Deus te falou. Irmã, mas e depois eu só tenho isso aqui? Não, o Senhor está dizendo, não fica apresentando só isso aqui, não. Não fica só dizendo que só tem isso e depois vai morrer, não. O Senhor está dizendo, ouça a minha voz, ouça a minha palavra, faz o que eu te falei, o depois é comigo. Faz primeiro para mim. Ouve primeiro a minha voz, obedece primeiro a minha palavra e deixa que o resto é comigo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O final dessa história você já conhece. Aleluia. Foi multiplicado o azeite. Aliás, foi multiplicada a farinha da panela daquela mulher. O Senhor usa o profeta e surpreende aquela mulher naquele dia. Glória a Deus, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que comeu ela, comeu ele e toda a sua casa muitos dias. E a Bíblia diz que da panela a farinha não se acabou. Glória a Deus. E da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que foi dita através da boca do profeta Elias. Minha irmã, o Senhor não abandona e nem desampara os seus. O Senhor não abandona e nem desampara os seus. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Podemos ainda nos recordar de uma outra história linda, de jovens que por colocar a sua fé em Deus e confiar em Deus, fez o seu nome ser conhecido. Quem aqui não conhece a história de José, capítulo 37 de Gênesis? Ele foi perseguido pelos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo porque ele era um jovem que Deus lhe separou para sonhar os seus sonhos. De vendido como escravo porque ele era um jovem, sabe, muito invejado por seus irmãos. E aí de repente, na sua casa, a sua vida parece que é como a de José. Não sei por que parece que você tem uma estrela na testa. Não sei por que parece que todo mundo decide invejar você.
E você olha como José, acho que José pensava, é conjectura minha, a Bíblia não diz. Acho que José pensava, eu não tenho nada a mais do que eles. Eu como a mesma comida que eles, moro na mesma casa que eles, tenho a mesma família que eles, tenho o mesmo sangue que eles. Mas por que é que eu não tenho nada mais que eles e eles conseguem me invejar? Eu fico imaginando José quando está na cova, quando é vendido como escravo para os mercadores ismaelitas, quando chega na casa de Potifar. Eu imagino José no cárcere pensando, eu não tinha nada mais do que eles e por que eles me invejavam? Meu Deus. Quem sabe você se identifica com essa história de José e está dizendo, irmã, sou igual a José, eu não sei o que eu tenho uma sorte das pessoas me invejarem, eu tenho uma sorte das pessoas me perseguirem. Meu Deus, meu Deus. De repente a sua vida é como a de José, ninguém te dá ouvido só porque você é uma pessoa que tem sonhos. Você pode até não ter experiências, mas é alguém cheio de fé. Você pode até não ter dinheiro, mas é uma pessoa cheia de fé. Você pode até não ter condições, mas é alguém cheia de fé. Você pode não ter estudo, mas é uma pessoa cheia de fé. E a Bíblia vai dizer que José entre seus irmãos era humilhado, ninguém dava crédito à sua palavra, às suas visões, aos seus sonhos, e ainda lhe chamavam de sonhador mor. Sabe o que significa sonhador mor? Chefe dos sonhadores. Era como se os irmãos de José, quando ele contasse o sonho, lá vem um sonhador mor. Era como se os irmãos de José dissessem, pronto, já vem o rei dos sonhos. Já vem aquele que Deus só dá sonho para ele, Deus só dá visão para ele. Ah, meu Deus, eu parece que imagino os irmãos de José. Só que você sabe o final dessa história. Eu sei que você sabe. O final dessa história é que Deus exaltou a José de sobremaneira. Deus exaltou a José de uma forma tão gloriosa. E José se torna o governador do Egito. Depois, os irmãos de José têm que comer na mão de José, porque ele administrava tudo abaixo de Faraó. Os irmãos de José têm que comer na mão de José. Vão morar nas terras que José governa. Tanto é que eu estava meditando esses dias nessa passagem, tanto é que quando Jacó morre, os irmãos de José ficam morrendo de medo que ele agora fosse se vingar porque o seu pai não era mais vivo. Só que José tinha um coração perdoador. E José disse de maneira nenhuma, não tenham medo. Aleluia. Não tenham medo. Deus usou vocês para que eu viesse para cá e salvasse essa gente da fome, inclusive vocês. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero lhe dizer essa palavra. Eu quero lhe dizer isso. Talvez você esteja aí dizendo, irmã, não entendo por que tanta coisa na minha vida, por que tanta inveja, por que tanta perseguição, muitas vezes até de familiares, da vontade de abandonar tudo, de sair correndo. O Senhor está falando com você nessa madrugada, está dizendo, fique aí onde você está. Se você tiver que mudar de residência, é Deus quem vai te levar para o outro lado. Se você tiver que sair do lugar, é Deus que vai falar com você, que vai confirmar a sua palavra. Mas de uma coisa tenha certeza, melhor será o final da tua história do que esse momento que você está vivendo. Oh, aleluia. Melhor é o final das coisas. Melhor é o final das coisas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E aí eu imagino você numa situação para finalizar essa palavra, sabe? E a gente fica pensando na nossa dor sempre, no nosso sofrimento, nas nossas provações, e aí a gente reflete e pensa, e quando tudo em nós dói, e o que não dói está dormente, porque não funciona mais, né? E quando a gente senta numa cadeira de balanço, e não consegue nem fazer a cadeira se balançar, e quando você ajuda, sabe, uma velhinha de cabelo branco a atravessar a rua, e quando você olha para ela, descobre que ela é
a sua mulher que é mais nova que você, faz 10 anos. Que situação difícil, né? E quando uma pessoa de 50 anos olha para você, lhe oferece uma cadeira para você sentar, e você pensa, o tempo está passando e eu estou sofrendo. O tempo está passando e eu estou aqui nessa situação. Ei, pare e pense agora. Aleluia. Ainda dá tempo de você realizar os seus projetos. Ainda dá tempo, por mais que você esteja aí nessa história, sabe, dizendo, eu tenho tantos anos, eu estou com a idade avançada, irmão, o tempo está passando, tantos anos que eu estou nessa prova, presta atenção agora. Nunca é tarde para Deus cumprir as promessas dele na sua vida. Aleluia. Nunca. Nunca é tarde para você alcançar os seus sonhos, nunca. Até você plantar com ações hoje o que você vai colher amanhã. Entenda que os melhores dias da sua vida estão por vir. E eu digo isso com toda convicção e com toda alegria, porque Jesus, ele é mestre, sabe? Jesus, ele é mestre. Ele sabe nos ensinar a trilhar os seus caminhos. Hoje está difícil, mas dias melhores virão. Hoje o tempo é de lágrimas, mas vai chegar o tempo de sorrir. Hoje é o tempo de dor, mas vai chegar o tempo de regozijo. Hoje é o tempo de semblante caído, de tristeza, desânimo, mas vai chegar o tempo de você se alegrar. O final da tua história será muito melhor do que esse começo. Se eu for olhar para a minha vida alguns anos atrás, eu digo, Jesus, obrigado. Eu sei que eu não cheguei nem na metade do que Deus tem preparado para mim. A minha mente não pode nem alcançar os projetos de Deus na minha vida. Mas só em olhar o que Deus já fez na minha vida, eu digo, o fim realmente é melhor do que o começo. Meu Deus. Quando eu olho aonde eu vivei, aonde Deus me colocou hoje. Quando eu olho que eu nasci numa das maiores favelas de São Paulo e eu vejo aonde Deus me colocou hoje, eu digo, Senhor, a tua palavra é verdadeira, é melhor o fim do que o começo das coisas. Quando eu me olho tímida, olho lá para trás tímida, que alguém não dava valor, alguém não dava crédito. E hoje eu vejo o que Jesus está fazendo na minha vida. O Senhor me deu tirou de mim a timidez. O Senhor disse para mim um dia, somente abre a tua boca que eu encherei. E eu disse, eis-me aqui, Senhor, eu vou abrir a boca para o Senhor encher. E hoje Deus tem me surpreendido quando alguém dizia, não dá para cantar, não dá para pegar, não dá para isso, não dá para aquilo. E Deus dizendo, quem faz sou eu. Deixa falarem o que quiserem. O melhor da tua história está no final das coisas. Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Guarde esse versículo no teu coração. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. O melhor das coisas, o final das coisas, é melhor que o começo. E é melhor o espírito paciente do que o espírito inquieto, altivo.